Glória a Deus. Mais uma vez nós falando do nosso propósito desse mês de maio. É missão versus omissão para as mães. Momento muito importante onde nós estamos o tempo inteiro sendo alvo de comentários, presentes. E hoje eu quero falar de uma mulher muito importante que exerceu um amor extremo, onde às vezes nós não conseguimos nem imaginar como isso seria nos dias de hoje. Segundo Samuel, capítulo 21, vai contar uma história. E essa história é o capítulo inteiro para a gente entender e precisa saber, né, do contexto histórico. Mas o nome dessa mulher é Rispa. E essa mulher, diante de uma situação onde os filhos dela foram mortos, ela não se conformou. E eu vou ler então o versículo 10. E vai dizer assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito isso a Davi, o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, aos quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seus filhos, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o quanto o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então essa história vai contar que Saul, ele cometeu um erro quando ele matou e prejudicou os gibeonitas. E os gibeonitas, eles tinham uma aliança com Josué, que isso vai estar escrito em Josué no capítulo 9. E o que acontece? Não poderia acontecer isso, mas aconteceu. E depois, por causa disso, Deus permitiu que houvesse fome no meio daquele povo. E quando Davi foi orar sobre isso, perguntar ao Senhor o que deveria ser feito, então o Senhor falou o que tinha acontecido. E Davi foi fazer uma conversa com os gibeonitas e saber como é que poderia ser resolvido. E aí eles pediram para que eles pudessem matar um número de pessoas. E no meio desse número de pessoas, os filhos desta mulher, Rispa, também foram. E aí eles estavam mortos de maneira em que ela não se conformou, porque eles não tinham cometido erros para ficar sendo mortos e não ter um enterro. E eles ficaram lá mortos e iriam ser comidos pelas aves, pelos animais. Mas ela não permitiu que isso acontecesse, porque ela entendeu que os filhos dela, eles foram mortos daquela maneira, mas eles não tinham dado motivo para isso. Então ela ficou lá até que o rei se comoveu e deu a eles um enterro decente. E isso mostra um amor extremo. Isso mostra conhecer a história de onde ela estava inserida. Isso mostra que ela estava atenta ao que estava acontecendo na família dela, naquela região, naquela situação. Mostra também que ela não ficou inconformada com a situação, porque ela sabia o que aquela geração tinha feito diante do que não deveria ter feito, que é o erro que Saul cometeu em ter matado os gibeonitas. Então, mas ela não cria uma confusão, mas ela não aceita uma situação de que prejudicaria a imagem da família dela, no sentido de que os filhos teriam sido comidos pelas aves, pelos animais, porque isso era uma morte que ela entendeu que os filhos dela não mereciam. Então ela ficou lá até que eles tivessem uma morte, quer dizer, um enterro decente. E eu quero, com isso, nessa nossa palavra, nesse nosso estudo de mãe, que não se omite em relação aos ensinos, em relação à palavra de Deus, em relação a criar uma doutrina sã dentro de sua casa, de acordo com a palavra de Deus, é conhecer a história. Essa mulher, essa Rispa, ela nos ensina
que nós precisamos conhecer a história da nossa família. Ela ensina que nós não precisamos conformar quando os nossos filhos estão debaixo de uma herança que os antepassados fizeram, cometeram erros, que sim, se nós nos posicionarmos, ficarmos atenta, o Senhor vai se comover por nós, porque assim fez aquele rei. Ele se comoveu, foi lá, recolheu os ossos e não deixou que destruísse totalmente os cadáveres daquela maneira desonrosa. Amém?